a gente corrigir a prova, né? Pronto. Bom dia, bom dia, bom dia, todo mundo. Só tem um aluno na sala, tá todo mundo já de férias. Acho que todo mundo gostou da prova. Realmente, eu acho que eu não recebi nenhuma reclamação da prova. Eu até disse, Karen, eu já divulguei a nota mesmo, porque eu não recebi nenhuma reclamação. Aí ela, não, é porque a gente sempre conversa em sala. Eu digo, a gente sempre conversa em sala. Ai, Jesus. Corrigir a prova rapidinho e a gente tá de férias, Karen. Karen não, é Leandro. Turma 10. Avaliações. AV3, primeira chamada. Deixa eu ver aqui como é que ficou a nota da turma. A nota da turma, a média ficou... Poxa, a média não ficou essas coisas todas, não. Ficou 60,57. Não ficou essas coisas todas, não. Tá. Não, é porque faltam os 2 pontos do passo a passo, né? Que susto, meu Deus. A média deve ter ficado 80 pontos. Show. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Só pra gente ver a prova. Pronto, Leandro, é pra tu tá vendo a minha tela. Se tu não viu, se tu não vê, tu não tá vendo, tu me fala. Certo? Aí vamos lá, esse aqui. Beto e Jucá eram vizinhos em um prédio que veio a ser atingido por incêndio. Em razão das longas obras que seriam necessárias para reparar os apartamentos, decidiram hospedar no quarto do hotel por 6 meses, novamente sendo vizinhos de quarto. Em determinada data, policiais militares surpreenderam Jucá, entrando com uma sacola preta no seu quarto de hotel, ficando claro que ele estava fugindo ao avistar os agentes da lei. Diante disso, ingressaram no quarto e apreenderam 100 gramas de maconha que estavam na sacola de Jucá, que trazia consigo, e mais 50 gramas de cocaína que estavam sendo guardadas no cômodo, sendo confirmado por Jucá que o material seria destinado à venda. Ou seja, é tráfico, né? Que ele podia ter dito também que é consumo pessoal. Em seguida, os policiais optaram por fazer diligências também no quarto vizinho, que era de Bento, apreendendo uma série de documentos que, após a investigação, foi verificado que estavam relacionados a um crime de estelionato. Não podia, né? Eles irem no quarto vizinho, a menos que tivesse mandado o flagrante delito, né? Como a gente falou do 283. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Jucá pela prática de 2 crimes de tráfico em concurso, tendo em vista que guardava cocaína e trazia consigo maconha. Já Beto, exclusivamente em razão da documentação apreendida, foi denunciado pelo crime de estelionato, considerando apenas as informações narradas na condição jogada dos denunciados, respondendo as seguintes questões. A. Qual argumento deve ser apresentado pela defesa técnica em busca da absolvição de Beto? Turma, no caso da busca de absolvição de Beto, é a falta de provas. Por que é a falta de provas? Porque eles apreenderam documentos que, após a investigação, foram relacionados ao estelionato. Só que como é que eles obtiveram esse documento? Eles obtiveram o documento através de uma invasão de domicílio. Então, esses documentos são provas ilícitas. Se você tirar esse documento, não tem nada. Então, a gente falou de provas ilícitas que devem ser desentranhadas na unidade 2, e falamos da questão da invasão de domicílio quando a gente fala de busca e apreensão, falou de prisões. Então, a gente viu o 283 e viu a Constituição, onde ninguém pode entrar no domicílio de ninguém, salvo flagrante delito, desastre para prestar socorro, ou durante o dia por mandado judicial. Então, eles não estavam nem flagrante e nem com mandado. Então, as provas são ilícitas. E aí, essa questão, acho que a maioria acertou essa questão. Teve gente... Oi, Ana, bom dia, só tá eu e a Júlia aqui. Teve gente que botou a questão do pacote de crime, que estelionato depende de representação. Só que, assim, eu até pontuei a questão, mas não é 100% correto agora, nesse momento aqui específico, porque o juiz, ele daria um prazo para a pessoa, para a vítima, confirmar a representação, ele olharia, e a questão não disse nada disso. Enfim, mas a grande maioria tirou nota boa aqui nessa questão. Alguma dúvida? Eu posso continuar? Se tiverem dúvida, meninas, é só falar. Aí a segunda questão é sobre competência. Diz assim, ó. Em um processo em que se apura a prática do delito de supressão de tributo e evasão de divisas, o juiz da 4ª Vara Criminal de Arrozinho determina a expedição de rogatório para os Estados Unidos da América
Ah, não, competência não. Acho que essa questão até caiu na primeira chamada, na AV1. A fim de que seja interrogado o réu Mário. Em cumprimento à carta, o Tribunal Americano realiza interrogatório do réu e devolve o procedimento à Justiça Brasileira, à Quarta Vara Criminal. O advogado de defesa, ao se deparar com o teor do ato praticado, requer que o mesmo seja declarado nulo, tendo em vista que não foram obedecidas as garantias processuais brasileiras. Exclusivamente sobre o ponto de vista da lei processual penal no espaço. A alegação do advogado está correta? A lei processual penal no espaço, pessoal, é o artigo 1º do CPP, né? A gente já falou sobre isso. O artigo 1º do CPP, ele vai falar que o CPP só se aplica em todo o território brasileiro. Então, o processo penal regenciar em todo o território brasileiro por este código. Então, não dá para um advogado querer que o CPP da gente seja aplicado nos Estados Unidos. Por isso que a alegação dele está correta? Não, não está. Pois no processo penal vigora o princípio da territorialidade, já que as normas processuais brasileiras só se aplicam em território nacional de acordo com o artigo 1º, né? Aí aqui eu falo, a A e a D fala de extraterritorialidade, mas extraterritorialidade é Código Penal, não é o CPP, então tá errado. E aqui tá errado a C, porque diz que podem ser aplicados em qualquer território. Se tiverem dúvida, meninas, vocês me falam. Então a resposta pode ser aquela mesma. Terceira, o princípio da presunção de inocência pode ser tratado sobre, acho que, duas vertentes, uma de tratamento e outra probatória. Sob a perspectiva do indiciado, acusado, é assegurado, visto que nunca se encontra no estado de inocência, que todos que venham a ser restritos seus direitos sejam devidamente fundamentados na legislação. Quanto ao aspecto probatório, indica o item correto. Então, o princípio da presunção de inocência, tratamento, a gente deve ser tratado como inocente, e probatório, a gente não é obrigado a produzir, a gente não é obrigado a provar a nossa inocência, né? Quem alega tem que provar. Então, o Ministério Público está falando que a gente cometeu o crime, o Ministério Público tem que provar que o crime aconteceu e que foi a gente que cometeu. Então, cabe ao acusado um ônus probatório de provar que ele é inocente? Não. O acusado não poderá alegar excludente de ilicitude após o oferecimento da denúncia? Ou seja, não pode alegar que agiu em legítima defesa na contestação dele, que é a resposta à acusação? Óbvio que pode. Se a acusação, cabe o ônus probatório da existência do crime de autoria. Exatamente. Ou seja, quem tem que provar que o crime existiu e a autoria delitiva é a acusação. Só pode ser a C. A acusação pode apresentar provas obtidas ilicitamente, vimos na primeira questão que não, e ao réu não é permitida a produção de provas. Está tudo errado, né? Quarta questão, de acordo com o sistema acusatório, marque o item incorreto. É o sistema utilizado no Brasil, visto que a Constituição é uma Constituição garantista, está correto, mas a gente está procurando errado. O acusado tem direito à ampla defesa e ao contraditório, está correto, mas a gente está procurando errado. Parcialidade do juiz é garantida, ok. Cabe somente a um órgão julgar e acusar, que foi o que o Moro fez, né? Na verdade, se um órgão acusa e julga, ele vira sistema inquisitivo. Então, essa aqui está errada. E o processo é público como regra. Perfeito. Só pode ser a D mesmo. Quinta questão. Escolha a opção incorreta. O acordo de não persecução penal será formalizado. O acordo de não persecução penal está no artigo 28A, né? Que é uma parte da justiça restaurativa que a gente conversou. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo Ministério Público, pelo investigado, pelo seu defensor. Correto, acho que é o parágrafo terceiro lá do 28A. Sim, esse aqui está correto. Acho que o parágrafo terceiro ou é o primeiro. Deixa eu olhar aqui. Fica mais fácil. Então, essa está correta. 28A. Tá aqui, ó. Não. É o terceiro mesmo. É o terceiro. B. O Ministério Público pode propor acordo de não persecução penal se ele for apenas suficiente para a reprovação e prevenção do crime, desde que presente as condições estabelecidas em lei. Falso. Porque o 28A vai dizer que é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, além dessas condições que a lei estabelece, né? Então, essa está falsa. Acho que essa caiu também na V1, sabia? D. Não, C. A representação não é um ato formal, já que não exige que seja feito por escrito. Se o crime é de ação penal pública condicionada à representação, realmente pode ser feita de forma oral. Crime de ameaça, por exemplo. Você vai na delegacia e faz a sua representação de forma oral. E o
Escrivão, ele reduz a termo. D, a peça acusatória deve... Mas não é um ato formal, né? Caracteriza um ato formal. Ela não é um ato formal, exatamente, porque um ato formal, ele exige que seja escrito. Pelo menos escrito, entendeu? Porque por ter uma formalidade. Já a representação, ela não tem essa formalidade, ela pode ser feita oral, por isso que a gente diz que ela não é um ato formal. Se vocês pegarem as anotações de vocês, quando a gente falou de ação penal pública condicionada à representação, eu coloquei sobre isso. Tranquilo? Posso continuar? Se não, me diz aí, por favor. Tranquilo. Boa. É que eu não estou vendo se vocês estão escrevendo. Pode. Show. A D. A peça acusatória deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e esclarecimentos pelos quais pode-se identificá-lo. A classificação do crime, quando necessário, o rol de testemunhas. É o artigo 41. Então, a gente falou, quando falou de ação penal, ele disse como é que faz uma denúncia, como é que faz uma queixa. Aí é exatamente o que traz, né, o artigo 41. É a cópia do 41. É exatamente o que está lá. E o Ministério Público não pode desistir da ação penal, isso é o princípio da indisponibilidade, está aqui no artigo 42. Ó. O Ministério Público não pode desistir da ação penal. É o princípio da indisponibilidade das ações penais públicas. Então, essa também está correta. A única que está errada, pessoal, é a B, e, portanto, ela é a resposta que está correta, porque a gente está procurando a incorreta, né? Show. Qualquer dúvida, por favor, me fale. Sexta, a prisão não se confunde com... A prisão preventiva não se confunde com temporária pelos seguintes motivos, né? A prisão temporária só pode decretar durante a fase pré-processual, correto? Então só cabe temporária na fase de inquérito policial. Já a prisão preventiva pode ser decretada tanto durante a fase de investigação, como durante a fase de processo. Corretíssima essa. Correto. A prisão preventiva só cabe em relação ao rol taxativo de delitos. Falso. A prisão temporária só cabe em relação ao rol taxativo de delitos. Para o artigo 1º, inciso 3º da Lei de Temporárias. Então, essa aqui está errada. Aí, na prisão temporária, não existe rol de delitos, os quais sejam cabíveis na decretação. Então, tá trocado, né? Estaria correto se ficasse a prisão temporária só cabe em relação ao rol taxativo de delito, e a prisão preventiva não tem esse rol. C. A prisão temporária possui prazo de 5 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Show, perfeito, até aí. Tá, a prorrogação, isso se for crime hediondo equiparado são 30 dias, tá, turma? Prorrogável por igual período. E é até 30 ou até 5, não necessariamente é 5 dias, são 5 dias. Então, a prorrogação só se admite nos crimes hediondos e na prática dos crimes equiparados ao hediondos. Tá errado. A prorrogação se admite nos crimes que não são hediondos, como nos crimes hediondos. Se for crime hediondo, o prazo são 30 dias. Se não for crime hediondo, o prazo são 5 dias. Fim do prazo, o preso será colocado imediatamente em liberdade, independentemente da expedição de alvará de soltura pelo juiz. Aqui está correto. Salvo se for decretado sua prisão preventiva. De outro modo, a lei não estabelece prazo para prisão preventiva. Está correto. O que está errado é dizer que... O que está errado é dizer que só pode prorrogar se for crime hediondo equiparado. D. Caberá prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do MP, do querelante ou do assistente ou representação da autoridade policial. De outro modo, a temporária só pode ser requerida pelo delegado. Não, a lei de temporária, Lei 7.960, de 89, garante que tanto o delegado represente pela temporária como o membro do Ministério Público ele requeira a preventiva, requeira a temporária. Então, tanto o delegado como o Ministério Público, eles podem pedir a preventiva e a temporária. Então, está errado aqui porque está dizendo que é só o delegado que pode pedir a temporária. O MP também pode, por isso que está errado. Item a prisão temporária pode ser decretada de ofício pelo magistrado. Temporária, nenhuma prisão pode ser decretada de ofício hoje em dia. Então, já está errado. Nenhuma prisão pode ser decretada de ofício. A temporária nunca pôde. Aqui nunca pôde. Então, está errado também. Show. Tava fácil, né? A prova, graças a Deus. Show. Aqui são as questões. Aí, sétima, aliás. Assinar a opção incorreta. Pode-se considerar alguns requisitos do CPP como risco da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ele está falando de acordo com o atual entendimento, que diz respeito à prisão preventiva e as características necessárias, certo?
pode considerar alguns requisitos previstos do CPP, como risco da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, segurar a aplicação da lei. Correto, está no artigo 312. Além disso, o perigo com libertatis, e que é o perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo e não pode, não passado por um distante ou futuro. Correto, correto, correto. Está no artigo 311 e 312, essa questão. Só que a gente está procurando errado. Além do fumus comissi delicti, do perigo com libertatis, deverá o juiz observar os limites da incidência da prisão preventiva que estão numerados no artigo 313. Correto. Então, para decretar preventiva, precisa do 311, 312 e 313. Então, está correto. C. A prisão preventiva não pode ser usada como instrumento de antecipação da pena. Pode mesmo não. Não existe mais a execução provisória da pena, pessoal. A gente conversou sobre isso. Tanto é que o Lula e um sem número de pessoas foram soltas porque o STF mudou de entendimento mais uma vez, dizendo que não existe a execução provisória da pena, não mais. Então, a prisão preventiva não pode ser usada como instrumento de antecipação da pena, devendo sempre estar comprovado seu caráter e fundamento cautelar, correto? Tampouco pode ser uma decorrência automática, não existe prisão automática, imediata da investigação ou da apresentação ou recebimento da denúncia, ou seja, não é porque iniciou o inquérito, não é porque recebeu a denúncia que o juiz já pode decretar preventiva, não pode. Essa aqui está toda incorreta, perfeito. D. Se houver prova razoável de que o agente tinha praticado o fato ao abrigo de uma causa de exclusão de licitude, tais como estado de necessidade, legítima defesa, dever legal, exercício secular de direito, não caberá prisão preventiva por ausência da fumaça da conduta. Correto. Se houver prova, isso está no artigo 310, parágrafo 1º, 310, parágrafo 1º, onde se houver indícios de que ele agiu acobertado pela excludente de licitude, o juiz ele deve conceder a liberdade provisória sem fiança. Então, aqui é a liberdade provisória sem fiança. Item na motivação da decretação da prisão preventiva de qualquer cautelar, será prescindível, ou seja, será dispensável, indicar corretamente a existência de fatos contemporâneos ou que justifiquem a aplicação da medida. Falso. Só no 315, parágrafo 1º, o juiz deve decretar. Então, o que está errado deve expor esses motivos. Está errado, então, é a palavra aqui, prescindível. Então, o juiz deve indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos. Então, aqui seria imprescindível e não prescindível. Essa está errada. Show. 8ª. No que se refere aos direitos individuais, aplicação do tema, inquérito policial, marque o item correto. Caso seja necessário, a autoridade policial pode requerer o magistrado o arquivamento do inquérito. Na verdade, quem requer o arquivamento do inquérito é o Ministério Público. O delegado, no máximo, ele vai fazer um parecer, ele não pode requerer nada. Está errado. Não, assim, não pode requerer o arquivamento do inquérito. Então está errado. Quem requer o MP e o juiz, se concordar, arquiva. B. Não é garantido ao defensor do investigado o pleno acesso aos documentos já anexados ao procedimento investigatório, pois o inquérito policial é sigiloso. Tudo bem, o inquérito policial é sigiloso, mas tem a súmula vinculante número 14, que garante ao advogado o acesso aos autos do inquérito policial, desde que já documentados. Então está errado, súmula vinculante número 14. C. O inquérito é dispensável para a promoção da ação penal, desde que a denúncia esteja minimamente consubstanciada nos elementos existentes em lei. Correto. O inquérito ele segue a denúncia quando ele serve de base para a denúncia. Mas a denúncia pode ter por base outra coisa, como, por exemplo, a CPI, o PIC, os documentos da Receita de um processo administrativo. Então, a PEC e a ISA pode ser achada no inquérito, mas se achada em outro canto que não inquérito, se achado na CPI, se achado num PIC, se achado num procedimento administrativo, eu não preciso do inquérito. Então, está correto, o inquérito ele é dispensável. Essa é a correta. D. Do despacho que deferiu o inquérito policial, cabe recurso ao MP. Na verdade, cabe recurso ao chefe de polícia. Se você requer a instauração de um inquérito e o delegado nega, você entra com recurso para o chefe do delegado. Isso é o artigo 5º, parágrafo 3º do CPP. Então, não é Ministério Público, é chefe de polícia. E após o arquivamento, ainda que venham surgir elementos de informação, notícia de prova nova, não poderá haver desarquivamento, já que, em regra, a decisão de arquivamento faz coisa julgada. Falso.
Decisão de arquivamento do inquérito, como regra, só faz com a julgada formal. Isso significa, nos termos do artigo 18, que arquivado o inquérito, ele pode ser reaberto se surgirem novas provas. Então, tá errado. Se tiverem dúvida, meninos, por favor, me perguntem, tá? Deixa eu ver se vocês escreveram alguma coisa aqui no chat. Não, ninguém escreveu nada no chat. Então, se tiverem dúvida, por favor, me perguntem. Pronto. Próximo. Nona questão. Após receber denúncia anônima por meio do disque denúncia de grave crime de estupro com resultado morte, que teria sido praticado por Lauro, 19 anos, na semana anterior, a autoridade policial de imediato instaura um inquérito policial para apurar a suposta prática delitiva. Laura é chamada à delegacia e apresenta sua identidade recém-obtida. Em seguida, é realizada a sua identificação criminal. Se ele apresenta identidade, como regra, não pode haver identificação criminal, com colheitas de fotografias digitais. A gente já falou que identificação criminal, que é colocar a datiloscópica, foto, a Constituição proíbe, como regra, ao civilmente identificado. Em que pese não ter sido encontrado o cadáver, até aquele momento das investigações, a autoridade policial, para resguardar a prova, pretende colher material sanguíneo do indiciado para fins de futuro confronto. Além de desejar realizar, com base nas declarações de uma testemunha presencial localizada, uma reprodução simulada dos fatos. No entanto, Lauro se recusa, direito dele, o princípio do nemo tenetur sede tegere, ou da não alta acusação ou da não alta incriminação. Ele não é obrigado nem a fornecer material sanguíneo, nem a fornecer nenhum material dele, e ele também não é obrigado a participar da reprodução simulada dos fatos. E isso não pode ser interpretado como prejuízo dele, né, a defesa dele. Não pode, ele pode se recusar, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, no entanto, Lauro se recusa tanto a participar da reprodução simulada dos fatos, quanto permitir colheita do material sanguíneo, não tem o menor problema, isso não pode ser interpretado em prejuízo dele. É ainda realizado o reconhecimento de Lauro por uma testemunha após ser mostrada a fotografia dele, sem que fosse colocadas as imagens dos indivíduos com características semelhantes. O reconhecimento, ele deve ser feito colocando a pessoa e outras semelhantes do lado. Então, pelo menos 2, 3 pessoas semelhantes. Aí, sobre esse caso hipotético, a ação é a opção correta. O vício do inquérito, no que tange ao reconhecimento da pessoa, não invalida a ação penal como um todo, ainda que baseado em outros elementos informativos e não somente no ato viciado. Em outras palavras, pessoal, realmente, o inquérito ele é tão dispensável que eventual vício do inquérito policial não contamina a ação penal que ele deu origem. A gente conversou sobre isso. Então, realmente, a A está correta. B. O inquérito policial poderia ser instaurado de imediato, com base na denúncia anônima isoladamente, sendo exigida a realização de diligências preliminares para confirmar as informações iniciais. Pois é, essa questão é contraditória. O inquérito ele não pode ser iniciado só com base na denúncia anônima. Se a polícia ficou sabendo de um caso com denúncia anônima, por exemplo, você pode ligar para o 90 e pode pedir para não se identificar. É uma denúncia anônima. Aí, de imediato, o delegado pode instaurar inquérito com base nessa denúncia anônima? Não. Ele vai fazer a VPI, está no artigo 5º isso, do CPP. VPI é a verificação preliminar de informação. Alguns chamam de VPO, verificação preliminar de ocorrência. Então, é exigida essa verificação antes de instaurar inquérito, com base na denúncia anônima, esse inquérito. C. O indiciado não pode ser obrigado a fornecer seu material sanguíneo para a autoridade policial, correto, não pode mesmo não, ainda que seja possível constrangê-lo a participar da reprodução simulada dos fatos, independente de sua vontade, não. Ele não é obrigado nem a fornecer material sanguíneo e nem a participar da reprodução simulada dos fatos. Então, essa parte aqui em azul está errada. D. A autoridade policial, como regra, deverá identificar criminalmente o indiciado, ainda que civilmente identificado. Como regra, o civilmente identificado não vai ser identificado criminalmente. Então tá errado já. O meu datiloscópio é que não pode não. Né? Pode não. Tá tudo errado. Show. 10ª questão da nossa querida monitora. De acordo com o artigo 3º, o Brasil possui sistema processual acusatório, qual desses não constitui características do sistema processual acusatório. Separação de funções de acusar e julgar é característica, então não é essa. Contraditório é característica, então não é essa.
Publicidade, como regra, é característica. Poderes investigatórios iniciais do juiz. Cada vez mais isso vem sendo criticado. O juiz poder produzir provas. O juiz não pode produzir provas. Excepcionalmente, ele vai poder, no artigo 156, a gente já falou sobre isso, eu até disse que o professor de processo penal 2 vai explicar melhor. Excepcionalmente, ele pode. Mas isso aí não é regra, né? No sistema acusatório, ele não pode, porque ele deve só julgar, e não acusar, e não defender. E liberdade probatória está correta. Então, a única só pode ser a D mesmo. E, finalmente, acho que a 11 agora. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, me falem. Em 2021, o Big Brother lançou a 21ª, onde os participantes de Facorel com K desferiu ofensas de xingamento e controle participando Lucas Penteado. Quando alguém comete infração penal, o Estado tem o direito de dever, que é o poder dever, né, do Estado, de aplicar o direito material para alcançar a paz social e concretizar o direito penal. Esse processo é chamado de pretensão punitiva. Então, ius puniendi, direito de punir, pretensão punitiva, é exatamente o direito do Estado juiz, o poder dever do Estado juiz, que é aplicar o direito penal depois de passar por um processo, quando alguém, em tese, cometeu um crime. Então, realmente, é a pretensão punitiva. Devido processo legal é mais restrito, todo mundo tem direito ao devido processo legal, mas o poder dever do Estado juiz de aplicar o direito penal é chamado de pretensão punitiva. A pretensão punitiva, uma das formas dela exercer, né, dela existir, é passando pelo devido processo legal. Contraditório, todo devido processo legal tem contraditório, então não é. Juiz imparcial, não. E legítima defesa, também não. Então só pode ser realmente A de avião. Meninas, alguma dúvida? Acabamos a nossa provinha. Ai, peraí. Para a apresentação. Show. Acho que só temos nós. Leandro, acho que só tem tu. A outra aluna saiu, a Ana. Você tá com alguma dúvida, Leandro? Ou tá tudo bem? Não, tá tudo bem, graças a Deus. Show. Tirou nota boa? Acredito que sim, né? Não tão bem, porque eu deixei a subjetiva, né, pro final. E aí, quando eu vi o tempo, faltava menos de 5 minutos. Aí eu dei uma travada. Poxa. Mas nas objetivas eu fui bem. Mas vai dar para passar, não vai? Não sei, vamos ver, né? Pois então, realmente eu vi toda a prova, não acho que eu preciso anular nenhuma. E aí, então, eu vou já lançar as notas. Eu acredito que hoje mesmo eu lanço. Tá bom? Então, Leandro, a nossa aula só isso hoje. É só me despedir de vocês, agradecer, né? O semestre foi muito bom. Imagino que a galera esteja cansada hoje, estudando para outras provas, né? Não sei. Tanto é que só veio tu e outra, mas a outra já foi embora. E é isso. Pois muito obrigado, viu, Leandra? Se quiser ficar aqui, eu vou ficar aqui um pouco na sala ainda, mas eu vou parar a gravação da gente. Beleza? Tá certo. Pois um beijão. Fica com Deus e boas férias, viu?